Ora Pronobis, Bertalha, Taioba e Azedinha. Alguns desses nomes é familiar para você? Todas essas são espécies de planta alimentícia não convencional, as punks, aquelas que a gente acha que são mato ou praga, mas na verdade são plantas comestíveis ricas em nutrientes. Em Minas Gerais, a união entre a Empresa de Pesquisa Agropecuária e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado tem resgatado a tradição das punks entre agricultores familiares e gerado resultados positivos na renda e na alimentação dos mineiros. Deixa aqui um like nesse vídeo e comenta aqui quais punks você conhece. As punks que antes eram comuns nas hortas e quintais mineiros, ao longo dos anos foram sendo substituídas por hortaliças mais convencionais, como a alface, o repolho, couve e muitas outras. Para resgatar essa tradição e colocá-las novamente nos pratos dos mineiros e na propriedade dos agricultores familiares, a EPAMIG e a Emater iniciaram uma parceria lá em 2007. O agricultor Jackson participa do projeto e é acompanhado pelas duas instituições há cerca de 5 anos. Na verdade, as punks são plantas que é do nosso dia a dia, né? Porém, a gente não sabia que era punk, né? Que são essas plantas que vêm de nossos avós, então a gente já lidar no campo com elas. A EPAMIG é importante pelo seguinte, através do conhecimento, né? E a gente também pode perceber que a questão mais importante da horta se chama equilíbrio. E as punks trazem isso para nós. Então, com esse equilíbrio, que através do conhecimento trouxe para nós as punks, fez que a gente pode produzir uma planta mais resistente, né, a bactérias e doenças. As punks contam um pouco da história de cada agricultor familiar que carrega consigo as tradições de suas famílias. É o que nos conta a pesquisadora da EPAMIG, Marinalva Utz. Porque a gente valoriza aquilo que faz parte da ancestralidade, faz parte de costumes regionais. Então, se o produtor tem o costume, por exemplo, de plantar somente alface, ele vai ter a oportunidade de levar uma planta a mais. Por exemplo, se ele colocar a capuchinha nas pontas dos seus canteiros, ele vai ter lá as flores de capuchinha para levar e vai ser uma renda a mais e vai proporcionar um maior equilíbrio, um melhor equilíbrio no ambiente de cultivo. Provavelmente teremos menor ocorrência de pragas, menor ocorrência de doenças, exatamente porque isso tudo está inserido nesse contexto da biodiversidade. Porque a gente plantava e etc, que o outro, mas não tinha um certo controle, né? E a gente não sabe o que entrava, o que saía, qual planta plantar, qual época, etc. Então essas coisas vêm agregar a gente dando mais valor ao produto. Estamos percebendo que todo esse trabalho precisa dessa parceria entre agricultores, pesquisa agropecuária e assistência técnica e extensão rural. Lá no início, há cerca de 15 anos, a EPAMIG e a Emater visitaram os agricultores resgatando todo esse conhecimento e o material propagativo, que são as sementes e mudas de punks, para identificar e multiplicar esses materiais nos bancos de multiplicação. Quando nós estamos falando das punks, não tem como a gente trabalhar sem a extensão. Nós trabalhamos juntos, né? Extensão rural, né? Aí no caso a Emater, Minas Gerais, e a EPAMIG, desde o início nós estamos trabalhando juntos, porque a Emater é quem conversa diretamente com o produtor, é quem está lá no dia a dia com o produtor. E nós estamos aqui fazendo as pesquisas, nós começamos então a entender de fato quem são essas plantas, conhecidas por diversos nomes populares, resgatando esses conhecimentos, a tradição de algumas famílias, de algumas regiões, para fazer o cultivo e fazer as pesquisas em cima sobre manejo, aspectos fitotécnicos, ocorrência de pragas e doenças com essas plantas. Nós temos o banco aqui da Santa Rita, nós temos o banco lá de São João del Rei, o banco de oratórios com uma diversidade de materiais que não é possível ainda representar Minas como um todo, né? Nós temos aí cada um com suas particularidades. Em algumas ações de transferência e difusão, nós fazemos a distribuição de alguns materiais propagativos que são pertinentes para o produtor, para a comunidade em geral, e alguns materiais
eles às vezes são mantidos mais para a pesquisa, tendo em vista algumas legislações, tendo em vista às vezes a gente ainda não esclarecido alguns aspectos antinutricionais para essa larga distribuição. Então às vezes a gente cede muito material também para as instituições de pesquisa. A união entre pesquisa agropecuária e assistência técnica e extensão rural fortalece a agricultura familiar. Todas essas tecnologias desenvolvidas no laboratório durante as pesquisas são levadas ao campo pelos extensionistas. Eles são a ponte para fazer esse conhecimento chegar ao campo com eficácia, promovendo sustentabilidade, segurança alimentar e geração de renda. Chegamos ao fim de mais um quadro. Deixe aqui um comentário, curta e compartilhe esse vídeo. Até o próximo!